Sentar. Hoje, o nosso título da nossa reflexão do período da tarde, pré-ceia do Senhor, é Viva o Perdão. E o nosso texto base de hoje, para a nossa reflexão, está lá em Mateus, capítulo 26, dos versículos 26 ao 29. Vai estar sendo projetado aqui e eu vou estar lendo aqui. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é, o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Gostaria que você agora neste momento trouxesse a memória do dia que você se batizou. Pode ser há muito tempo atrás, pode ser recentemente, mas gostaria de compartilhar aqui com vocês no dia do meu batismo, que vai estar passando aqui agora para vocês verem na TV. Eu me batizei com 10 anos. Esse ano completa 11 anos que eu me batizei. Foi lá em Miracatu. Olha eu pequenininho. E foi um momento muito especial. Eu tive a oportunidade do meu pai me batizar. E foi nesse dia muito bonito. Estava quente, mas a água estava geladinha, que eu lembro. Mas foi um momento marcante para mim. E após o batismo, geralmente quando nos batizamos, é sempre ocorrido logo em seguida a ceia. Eu acredito que para você também foi importante a primeira ceia que você tomou. Porque a partir desse momento, pela estrutura da Igreja Adventista da Promessa, você se torna membro. Então você se torna membro em comunhão, tendo todos os direitos e deveres, participando dessa denominação. E esse momento que vamos ver daqui a pouco é uma das ordenanças que Jesus nos deixou para que a gente continuasse praticando até hoje. Desde a igreja primitiva, começou lá atrás com os discípulos, até hoje. Então isso já vem no decorrer dos séculos e continuamos praticando esse momento, que é um ato de trazermos a memória do que Cristo fez por nós. Do perdão, da graça e do amor que Ele derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre cada um de nós. E quando vemos esse momento, ele é muito propício para a gente refletir, que ao mesmo tempo que é um momento de dor, um momento agoniante, um momento onde estava sendo feita uma injustiça com Jesus, é um momento também de alegria. Que contraste! Ao mesmo tempo que é um momento de tristeza, de dor, de luto, é um momento de alegria. E às vezes nós não entendemos a forma que Deus trabalha com a gente, né? Às vezes no momento da dor é o melhor momento que nós estamos vivendo, pois é Deus tratando o nosso coração, tratando a nossa vida. Mas tem momentos de alegria que não são tão felizes assim. Mas Deus está presente em todos eles. E quando nós olhamos para o perdão de Deus, o grande favor de Deus sobre as nossas vidas, gostaria que você imaginasse comigo, né? O que é perdão? Pesquisando ali um pouco o significado da palavra, ele tem alguns significados. Tem o que, desculpa, sabe quando você está ali no mercado sem querer você esbarra em alguém, ou você esbarra em alguém na rua, você fala, desculpa, perdão. Mas também perdão significa você receber um perdão de uma dívida, ou algo foi quitado, nesse sentido. E gostaria que você imaginasse que você comprou algo. Só que esse algo que você comprou, ele no decorrer do tempo, ele vai gerando juros. Vai gerando juros, vai aumentando. E essa dívida que você fez, ela é uma dívida sem fim. Onde você, até depois da sua morte, essa dívida não seria paga. Porque você não tem condição nenhuma de pagar. Você poderia ser a pessoa com mais bens materiais no mundo, como temos o Elon Musk e o Bill Gates, que você não conseguiria fazer o pagamento dessa dívida. Só que quando olhamos para o sacrifício de Jesus, nós vemos uma intervenção nessa dívida. Onde quando o pecado entra no mundo, ele corrompe o ser humano, a partir daquele dia começa a constar lá no nosso extrato de vida, estamos devendo. A gente está sempre devendo -1 para Deus, porque nós nos afastamos dele, nós erramos o alvo.
Mas a partir do momento que Jesus intervém nessa história, essa dívida ela é quitada. E a partir disso nós temos livre acesso à sala do trono, podemos falar com Deus onde nós quisermos. Jesus rasgou o véu do templo e hoje temos livre acesso à sala do trono, aonde Deus está. E a partir disso, Jesus perdoou uma dívida nossa que era impagável. Nenhum ser humano, nenhum sacrifício humano conseguiria pagar isso. Foi necessário Deus Todo-Poderoso, em seu poder, sua glória, se fazer homem, vir aqui na terra. Foi ao mesmo tempo homem e Deus. Era 100% homem, 100% Deus. E ele se entregou pela minha vida, pela sua vida. E conforme nós examinamos ali o capítulo onde se encontra essa passagem que nós lemos, ali é possível ver o início da jornada de Jesus até o Calvário, onde iria se consumir uma parte das profecias feitas pelos profetas. Onde ali, claro que provavelmente você já viu falar que é bem famoso aquele quadro do Leonardo da Vinci, A Última Ceia, que é bem conhecido, provavelmente alguém já viu aqui, talvez até no momento de escola. E nós temos o pontapé do início dessa trajetória, que é a última ceia. Aquele momento que eles estão reunidos, onde Jesus deixa ali o ato do lava-pés e deixa instituído ali o pão e o vinho representando o corpo dele. E conforme nós vemos o texto nos 2 próximos capítulos, vai tratar um pouco sobre a crucificação, a ressurreição, e ele termina com aquele texto famoso da grande comissão: vão e façam discípulos por todo o mundo. E hoje, conforme nós já dizemos que o nosso tema central é o perdão, a gente vai abordar hoje 3 maneiras de praticar o perdão no nosso cotidiano e nas nossas relações, que fazem parte das nossas vidas. E a primeira aplicação para nós é vivendo o perdão em minha vida. Algo que é marcante quando estamos em comunhão, quando estamos vivendo igreja, é que Jesus te atraiu até aqui. Jesus te atraiu para você chegar até a presença dele. E quando você entende o sacrifício da cruz pela sua vida, pelo seu coração, o perdão foi derramado sobre você. Não foi simplesmente, Deus, não, vai você, toma perdão para você. Não. É um perdão completo. Com muitos, no decorrer da caminhada, tem pessoas que têm facilidade de entender o perdão de Deus, mas tem outras que têm um pouco mais de dificuldade de entender. Onde fica com aquele filtro na cabeça toda hora: Deus, mas eu mereço seu perdão? Olha o que eu fiz, olha o meu passado, olha as coisas que eu já fiz, que eu já pensei, olha as consequências que eu estou pagando hoje. Deus, será que eu mereço mesmo o seu perdão? Às vezes essa voz não é de Deus. E é necessário nós repreendermos essa voz e falar: não, está repreendido em nome de Jesus. Eu fui comprado, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro e o perdão de Cristo está sobre a minha vida. E conforme nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos entendendo a cada dia o que é o perdão de Deus. O que esse perdão nos abriu de portas para estarmos na presença dele. O que esse perdão fez por nós. E a partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, Deus começa a escrever uma nova história. Onde as coisas velhas ficaram para trás, eu estou olhando para frente, eu estou prosseguindo para o alvo. E a partir disso, você começa a ver uma nova história com Deus. O pessoal falando, é um novo de Deus para a nossa vida. E é um novo de Deus. Pois nós estávamos numa vida mergulhados no pecado, no lamaçal do pecado. Jesus nos arranca de lá, nos limpa, nos dá uma roupa nova, coloca um anel no nosso dedo e fala: vem, vem filho amado, vem para os meus braços. Aqui você encontra consolo, conforto, você encontra exortação, você encontra cuidado. Eu cuido de você. E a partir desse momento que nós vamos vivendo esse momento com Jesus, um filho que estava perdido foi achado. E um devedor se torna ex-devedor. Pois o perdão de Deus está sobre a nossa vida e sobre a dívida que nós não teríamos condição nenhuma de pagar. Conforme nós vamos caminhando nessa vida, eu te desafio a todo dia a lembrar: eu sou um filho de Deus que eu fui perdoado e o perdão de Deus está sobre mim. Nós precisamos viver uma vida de filhos perdoados, de servos de Deus, que o perdão dele nos encontrou. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: a gente não merecia. E nunca vamos merecer. Mas por amor, graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre um plano redentor, que lá em Gênesis 3:15 já é decretado a
a falência de Satanás e que o Filho do Homem iria pisar na cabeça da serpente. Hoje nós vivemos isso. E é extraordinário, você tem esse privilégio de viver isso em comunhão e juntos. E uma segunda forma de nós vivermos o perdão é vivendo o perdão na família. Na nova série de lições bíblicas que está sendo tratada agora, na lição dessa semana, foi tratado sobre a primeira família da Terra, né? O primeiro casamento que teve na Terra aqui, o primeiro casamento da humanidade. E, claro, ali nós temos a formação da primeira família da Terra. Só que o pecado entrou no mundo. E o pecado, ele corrompeu muitas coisas. Corrompeu o nosso relacionamento com Deus, corrompeu a natureza, corrompeu os relacionamentos, corrompeu os sentimentos. E a partir disso, a família também foi afetada. Porque o que antes era um design de Deus, continua sendo um design de Deus, a criação de Deus, só que o pecado corrompeu. E eu gostaria que você imaginasse aqui comigo agora, hoje estou exercitando a imaginação de vocês. Imagina ali, Eva vai lá, come o fruto, é convencida pela serpente, come, aí ela oferece para Adão, Adão também come, e aí logo em seguida Deus, no virar da tarde, aparece lá para eles, e eles começam a conversar, Deus conversa, eles são expulsos do jardim, é exposto, eles já sentem vergonha por estarem nus. Deus ali prepara uma roupa de pele de animais para eles, e eles são expulsos do jardim. Imagina a briga, a primeira briga de um casal na terra. Não, Adão, foi você, por que você não me avisou da árvore? Aí Adão, quem mandou você me dar a fruta? Então a gente vê que a partir disso, no capítulo 4, a gente vê também o primeiro homicídio em uma família, onde um irmão matou outro por questão de inveja. Então quando nós vemos desde lá do início, o pecado corrompeu. Só que ainda assim continua sendo uma criação de Deus. E quando é criação de Deus, Ele cuida, Ele mantém, Ele dá estratégia para manter a criatura dele. E a partir disso, mediante a todo esse histórico, a gente vê que a família ela não é perfeita. Cada um de nós aqui temos uma família. Nós somos parecidos por questão de tipo sanguíneo. Algumas, a aparência é um pouco parecida, um tem o cabelo enrolado, outro tem liso. Eu vi uma mistura dos meus pais. Mas ali a gente tem uma mistura, só que o que liga a família é a parte genética, ou quando a família adota alguém para cuidar e criar junto e é considerado família. E a partir desse momento, a família ela não é perfeita. Ela tem os seus desgastes, ela tem momentos de agonia, de aflição. Não sei quem aqui já assistiu aquele programa que tinha no SBT à tarde, Casa de Família. Aquilo ali é o extrato perfeito do que o pecado fez com a família. Um briga daqui, outro briga de lá, um puxa o cabelo, outro quer atacar a cadeira, outro quer atacar a apresentadora também. Só que, graças a Deus, Jesus deu o perdão. E esse perdão que alcança eu individualmente, mas também eu tenho o dever como cristão, como discípulo, como filho de Deus, de exercer o perdão. E nada melhor de exercer na família, onde as pessoas melhor te conhecem. Onde seus parentes te viram crescer, pequenininho, viu você evoluir na adolescência, adulto. Quem melhor te conhece é a sua família, e ainda mais seu pai e sua mãe. Gostaria de te desafiar hoje, se em algum período nessa decorrer da história da sua vida, alguém da sua família te machucou, te feriu, te disse palavras tortas, palavras que machucam até hoje, que se tocar no assunto arde, você não consegue controlar a raiva ou a tristeza. Gostaria que você perdoasse essa pessoa hoje. Jesus não te chamou para ser apenas um cristão de vir à igreja, amém, participa do PG, amém, glória a Deus. Mas Jesus chamou para exercer o evangelho dele. Em todos esses ambientes que eu falei, o evangelho é exercido. Mas ainda mais quando você diz para um irmão, me perdoa. Me perdoa. Você sabe o poder que essa palavra tem? Me perdoa. Alguém tem que puxar. Nenhum dos dois, só se houver algo muito diferente, os dois chegar, me perdoa. Mas sempre tem que partir de alguém. E eu quero desafiar que parta de você. Tem situações que não, eu acredito que vem no decorrer dos anos, alguma dos meses, alguns dias atrás. Mas eu quero desafiar a perdoar um parente seu.
Pode ser até mesmo seu pai, sua mãe, um tio, um primo. Mas exercite isso. Você vai estar transparecendo o evangelho na sua fala, no seu coração, na sua vida, quando você perdoa alguém. E conforme vamos vivendo o perdão de Cristo e vivendo realmente na família, o Espírito Santo começa a agir. Claro que tem situações que não volta mais a ser a mesma coisa. Mas foi encerrada aquela situação. Agora uma vida nova. Tem a oportunidade de se construir de novo o relacionamento. Mas se não é possível, quando estiver juntos, isso não vai mais atrapalhar o relacionamento, estar juntos na reunião de família, nos aniversários. Então eu te desafio de novo, perdoe. Perdoe seu parente. Sei que não é fácil. Viver em família não é fácil. Mas foi essa família que Deus te deu. Foi essa família do qual você nasceu. É essa família que você faz parte. Perdoe. Não espere, 2, 3 anos. Não, perdoe agora. Daqui a pouco, se você puder, manda uma mensagem no WhatsApp, preciso conversar. Faz uma ligação se é urgente. Mas perdoe. Pois quando você está perdoando, Deus está agindo através da sua vida. E conforme nós já falamos sobre o perdão que Jesus nos deu, e o perdão que nós devemos exercitar com a nossa família, nós também precisamos viver o perdão na comunidade de Cristo. Seria o nosso último tópico. Quando nós decidimos seguir a Jesus e a palavra dele, a gente se direciona a uma comunidade de fé, a uma igreja. Aqui a Promessa Taubaté, ela está há mais de 60 anos nessa cidade. Muitas pessoas já passaram por aqui. Algumas ficaram por um tempo, outras foram, outras estão aqui até hoje. E quando nós estamos juntos, são seres humanos juntos. Onde o ser humano está, tem a possibilidade de ter problemas. E só que quando nós estamos reunidos por um só propósito, por um só amor, por uma só fé, tem um diferencial. Não é simplesmente um grupo de pessoas se reunindo, vindo falar de Deus, mas sim filhos de Deus, discípulos de Jesus, pessoas que foram encontradas, que estão sendo saradas, que estão sendo transformadas. E conforme vamos caminhando, nós sabemos que somos diferentes, a gente tem gosto diferente, nós temos aparências diferentes, nós temos jeitos diferentes, jeito de falar, entonação de voz diferente. Só que o que nos une, o que faz você ter saído da sua casa e ter vindo até aqui, hoje, nesse sábado à tarde, que está um calor, mas que já fechou o tempo e já deu uma amenizada. O que fez você sair de casa e vir até aqui? Em Romanos 12, os versos 4 e 5 diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim em Cristo nós somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A igreja de Cristo, a Promessa Taubaté, está ligada no cabeça que é Jesus. Jesus que coordena essa igreja. Jesus é o dono dela. Só que fazemos parte desse corpo, cada um com uma função. Uns são os pés, outros são os braços, outros são as mãos, outros são os cabelos, outros são os olhos, o nariz, a boca. Cada membro do nosso corpo tem uma função, tem um porquê. E quando nós estamos na comunidade, unidos, exercendo a nossa fé, nós estamos aqui cumprindo a palavra de Deus. É fácil? Não. Mas é necessário, pois nós somos discípulos, servos de Deus que estão sendo transformados até Ele vir nos buscar. E até esse grande dia tem uma caminhada. E nessa caminhada eu quero te desafiar de novo a viver o perdão entre nós, irmãos. Jesus não morreu simplesmente à toa, só por, não, vou salvar no individual, na família também. Mas o perdão de Cristo, ele também tem que estar presente quando nós tivermos os nossos atritos. A gente não pode deixar a ira se pôr no pôr do sol. Tem que resolver. Rebassure cantore mastere malavassi. Jesus, ele nos chama não simplesmente para perdoar em casa, perdoar minha família, mas para perdoar os meus irmãos.
Meus irmãos, Jesus Cristo nos uniu, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele, nós vamos morar no mesmo céu. Não sei qual parte a gente vai morar, mas a gente vai morar junto. Nós vivemos aqui um período, mas Jesus está nos levando, está nos direcionando, está nos transformando para viver algo extraordinário com Ele. Que é descrito em Apocalipse e é algo extraordinário que a gente não tem. É maior do que está escrito ali no Apocalipse, né? Traz alguns detalhes. Só que é necessário a gente, quando a gente estiver junto, você viu que você errou com o seu irmão? Vai lá, me perdoa. Me perdoa de coração. É o que Cristo me mandou fazer e eu venho fazer isso com sinceridade. Porque Ele me mandou fazer, eu sou filho dEle, eu sou discípulo dEle, eu sou servo dEle. Ele me mandou perdoar. Perdoar é fácil? Não. Porque perdoar vai mexer com o seu ego, vai mexer com o seu orgulho, vai mexer com a sua estrutura. Mas o Evangelho quebra todas essas perninhas e fala que você não é nada. E que Cristo é tudo sobre você. E a partir disso, quando você é filho de Deus, servo de Deus, frisando novamente, você vive uma vida perdoando. Como casamento. Pelas histórias que eu já vi, pelo que eu acompanho, são duas pessoas cedendo ao mesmo tempo. Uma hora um cede mais, o outro cede menos. Mas para que o casamento dê certo, é necessário ter esses momentos de ceder um do outro. E da mesma forma, teve briga, teve atrito, não concordo. Amém, nós temos opiniões diferentes. Só que o que nos une é Cristo. O nosso alvo é Ele, o nosso objetivo é Ele, a nossa vida é dele. E concluindo, em Colossenses 2, versículos 13 ao 15, diz assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Jesus pagou a nossa dívida foi perdoada. Tenha certeza disso. O seu extrato bancário com Deus está zerado. Ele te deu a oportunidade de viver uma vida nova com Ele. Uma vida escrita por Ele, direcionada por Ele. Só que, vivendo essa vida com Jesus, é necessário viver o perdão. Se o perdão não estiver incluso nisso, você não está vivendo 100%. Você está vivendo só uma parte de um todo. Só que esse todo é o que nos movimenta a acertar o alvo. A ir para o rumo certo. É onde o Espírito Santo direciona a nossa vida, direciona o nosso coração. E daqui a pouco nós vamos em comunhão celebrar a ceia do Senhor. Que é esse momento de refletirmos e celebrar que Jesus nos perdoou. Com os símbolos do pão, do sangue, refletindo o sacrifício dele por nós. E da mesma forma como ele nos perdoou, nós temos a oportunidade de perdoar. De aceitar o perdão de Deus sobre nós, perdoar os nossos familiares e perdoar os nossos irmãos em Cristo. Pois nós estamos unidos por Ele e é para Ele que nós nos movemos. Nesse momento de oração, reflita, viva o perdão de Deus na sua vida. Peça para Ele te ajudar se você tem dificuldade de perdoar. Não é errado você assumir: Deus, eu tenho dificuldade de perdoar. Mas só que você serve a um Deus que Ele é poderoso, que Ele é o Deus dos impossíveis, que Ele te ajuda a perdoar. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você não tem qualquer coisa com você, você tem um Deus todo-poderoso com você. Então que nesse momento de oração nós possamos orar por isso e também já vou estar orando pelos próximos momentos.